Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aproveitando o ensejo que os irmãos já estão de pé, abra as nossas Bíblias no livro Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 18 do Evangelho de São João, somente o versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 18, e o versículo de número 11. Todos quanto acharam, digam amém. Amém, irmãos? Amém. Eu vou ler os irmãos observam. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amém? Podemos assentar. Irmãos, quem fez esta pergunta aqui? Quem fez esta pergunta? Jesus. Em se tratando de um culto de Santa Ceia, eu quero deixar bem claro para os irmãos que o culto de Santa Ceia é um culto mais para reflexão. Mas isso significa que se Deus, no decorrer do culto, do trabalho, o Espírito Santo aí te visitar no seu lugarzinho aí, se você assim der vazão ao Espírito de Deus, isso significa que você não possa glorificar a Deus, que você possa chorar, ou até mesmo pular, saltitar, levitar. Isso não impede. Amém? Em se tratando do culto de Santa Ceia, eu quero deixar claro para os irmãos que existem diversos tipos de ceias. Cada igreja tem o seu modo de servir a sua ceia. Esta igreja, ela serve a Santa Ceia uma vez por mês. É o nosso costume, é o nosso hábito. Existem igrejas por aí que servem ceia a cada 6 meses. Outras anualmente. Igrejas que trazem muitas das vezes a cultura judaica para dentro da sua igreja para servir a sua Santa Ceia. Nós tomamos a Santa Ceia do Senhor em cálices individuais. Existem igrejas que toda a igreja toma a Santa Ceia em um só cálice, ou seja, existem vários tipos de servir Santa Ceia. Na cultura judaica, existe a sua forma de servir a Santa Ceia. Agora, nós precisamos diferenciar o que é a Santa Ceia da Páscoa. As pessoas confundem o que é Páscoa e o que é Santa Ceia. O presbítero Alessandro leu aqui nesta noite a palavra introdutória que fazia menção da Páscoa. A Páscoa, ela simboliza a passagem do povo judeu no Egito. E quando Deus, com sua mão forte e poderosa, através de Moisés, tira o povo do Egito, então ficou imemorial a Páscoa. Então todo ano Israel celebra a Páscoa. Mas mais adiante o presbítero Alessandro leu uma parte que faz menção da ceia do Senhor. A ceia do Senhor se faz necessário para nós lembrarmos a morte de Cristo. Então nós temos que assimilar o que é Santa Ceia e o que é Páscoa. Mas o texto que nós lemos aqui nesta noite, queridos, Jesus faz uma pergunta para Pedro dizendo: ora, porventura não beberia eu o cálice que o Senhor me deu? Queridos, olhando desde o princípio da criação do mundo, observamos que Deus, antes que Jesus viesse a morrer na cruz do Calvário, o Senhor fez algumas alianças. A primeira aliança é a aliança da inocência. O homem estava inocente dos seus pecados.
A segunda aliança, Deus faz agora a aliança da consciência. O homem pecou e agora ele tem consciência dos seus atos. E a terceira aliança que Deus faz com o homem, nós chamamos aliança patriarcal, dos patriarcas. E a quarta aliança, Deus faz a aliança do governo humano, onde estabeleceu. E a quinta aliança chama-se aliança da lei. Mas todas essas alianças foram quebradas. Agora não tinha mais jeito para a humanidade, para o homem, para a mulher. As alianças foram quebradas. Agora Deus faz uma sexta aliança que se chama aliança da graça, trazendo o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, pela igreja, para reatar a aliança com o homem. Agora as 5 alianças anteriores foram quebradas. Por quê, queridos? Porque Deus fez aliança com o homem, mas o homem não fizeram aliança com Deus. Agora na última aliança, agora a aliança da graça que nós estamos falando aqui nesta noite. O diabo ele tentou várias vezes, irmão Valdir, fazer com que Jesus quebrasse a aliança que ele fez com o próprio Pai. Qual era esta aliança, irmãos? Era de dar a sua vida por quem? Pelos nossos pecados. E o diabo tentou Jesus por várias vezes, queridos, para fazer com que ele quebrasse esta aliança. Agora as alianças anteriores, todas as alianças que foram quebradas, teve as suas consequências. E eu não quero relatar as consequências dessas alianças. Agora, queridos, se Jesus quebra esta aliança, qual seria a consequência? Nós não estaríamos aqui. Os nossos pecados não teriam sido perdoados. E a história do texto que nós lemos nos diz que Jesus estava no Getsemane, no Monte das Oliveiras, e a sua alma estava angustiada. Agora o que me chama a atenção é que o Getsemane aqui, queridos, é um nome profético. Getsemane quer dizer o lugar da prensa do óleo. E Jesus, a oliveira verdadeira, foi ao Getsemane para ser prensado, para ser angustiado, para que se extraísse o óleo do Espírito de Deus. O óleo que trouxe remissão para os nossos pecados. O óleo que nos trouxe o bálsamo. O óleo que nos trouxe a alegria. E quando ele estava no lugar da prensa do óleo, ele se angustiou profundamente. Chama os seus discípulos para ajudar a orar, porque a sua alma estava angustiada. O diabo querendo que Jesus parasse na angústia. Eu acredito, irmãos, que se levantou o reino infernal para que Jesus parasse ali, queridos, e desistisse. Mas quando ele desce, amados, e são os soldados romanos para prender a Jesus, e no meio daqueles soldados, Jesus encontrou um rosto conhecido, o rosto de Judas. E Judas chega ao abraço a Jesus, lhe dá um beijo e disse: mestre. Estava com aquele beijo dando a senha para os que não conheciam a Jesus pegarem, crucificaram, prenderam, crucificaram ele. E Jesus pergunta: a quem procuras? Quando ele estava angustiado, ele estava o Jesus homem. Mas quando ele pergunta: a quem procuras? Alguém responde: nós procuramos a Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou. Quando ele fala, irmãos, eu sou, ele não fala mais como homem, ele fala como Deus lá do Êxodo. Ele diz: eu sou que falo contigo.